Eram 2 da manhã quando meu celular iluminou a escuridão do quarto. A mensagem do meu filho Daniel acendeu na tela. Mãe, sei que você comprou aquela cobertura de 3 milhões para a Larissa, mas ela pediu para eu te avisar que é melhor você não aparecer no aniversário do Pedro amanhã. Ela acha que você fala demais e incomoda os convidados dela. Segurei o telefone com as mãos tremendo, não de tristeza, de raiva. Uma raiva fria, calculada, que vinha crescendo há meses e finalmente encontrou seu ponto de ebulição. Digitei apenas 2 letras. Ok. Mas naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo para sempre. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Beatriz, tenho 68 anos e durante toda a minha vida construí meu próprio caminho. Não nasci em berço de ouro. Aos 14 anos, já trabalhava como faxineira em escritórios do centro da cidade. Aos 20, estudava contabilidade à noite enquanto limpava banheiros durante o dia. Aos 30, tinha minha própria empresa de consultoria financeira. Aos 50, era dona de uma das maiores firmas de investimentos imobiliários do estado. Fiz tudo sozinha. Meu marido Carlos morreu quando Daniel tinha apenas 8 anos. Um infarto fulminante que o levou em minutos, deixando-me com um filho pequeno, uma hipoteca gigantesca e nenhum seguro de vida. Poderia ter desistido, poderia ter vendido tudo e voltado para a casa da minha mãe, aceitando a derrota. Mas não era do meu feitio. Trabalhei 16 horas por dia durante anos. Perdi reuniões escolares, festas de aniversário, apresentações de teatro. Tudo para que Daniel tivesse o que eu nunca tive. Educação de primeira, roupas decentes, a chance de ser alguém sem precisar começar do zero como eu. E ele cresceu bem. Formou-se em Direito, passou na OAB, começou a advogar em um escritório renomado. Conheceu Larissa em um desses eventos corporativos chiques, cheios de gente bonita e vazia por dentro. Ela era relações públicas de uma empresa de cosméticos, sempre impecável, sempre sorrindo aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Desde o início, senti que algo estava errado. Não era intuição materna exagerada. Era observação. A forma como ela olhava para minha casa simples, para meus móveis funcionais, mas sem grife, para minhas roupas práticas. A forma como virava o rosto quando eu contava histórias do passado, de quando limpava escritórios ou estudava com fome porque não tinha dinheiro para jantar. Que fase difícil, Beatriz. Ela dizia com aquele tom condescendente. Ainda bem que tudo isso ficou para trás. Como se meu passado fosse uma doença da qual eu tivesse me curado, algo vergonhoso que precisava ser esquecido. Mas Daniel estava apaixonado, ou pelo menos era o que ele dizia. Via o brilho nos olhos dele quando olhava para ela, a forma como se esforçava para impressioná-la, para ser o homem que ela queria que ele fosse. Um homem cada vez mais distante do filho que eu tinha criado. O casamento foi extravagante. 200 convidados, buffet de 5 estrelas, vestido importado da Europa. Larissa fez questão de planejar cada detalhe, e cada detalhe gritava ostentação. Quando sugeri que talvez fosse demais, que um casamento mais íntimo seria mais significativo, ela riu daquela forma que não era bem uma risada. Beatriz, eu sei que você vem de uma realidade mais simples, disse ela, tocando meu braço com aquela condescendência estudada. Mas Daniel merece uma festa à altura da posição dele na sociedade. Você quer que as pessoas pensem que ele não tem condições? Paguei metade da festa. Não porque concordasse, mas porque era meu filho, e eu ainda acreditava que o amor de mãe podia suavizar as arestas de qualquer situação. Quando Pedro nasceu, 3 anos depois, senti que talvez as coisas mudassem. Um neto tem o poder de reconectar gerações, de lembrar às pessoas o que realmente importa. Mas Larissa tinha outros planos. Ela começou sutilmente. Beatriz, o pediatra recomendou que limitássemos as visitas. O bebê precisa criar imunidade. Depois,
Beatriz, você poderia não dar beijinhos no Pedro? Germes, sabe como é. E então, Beatriz, seria melhor você avisar antes de vir. Não queremos que o Pedro se acostume com visitas não programadas. Visitas não programadas, à casa do meu próprio filho, para ver meu próprio neto. Mas eu engolia. Porque era assim que as mães faziam, não era? Engoliam, sorriam, se adaptavam. Qualquer coisa para manter a paz, para não ser taxada de sogra intrometida, para não dar razão às reclamações de Larissa. 6 meses atrás, eles começaram a procurar um apartamento maior. Larissa estava grávida do segundo filho, e o apartamento de 3 quartos, onde moravam, já não era suficiente para suas ambições. Ela queria uma cobertura, queria terraço, churrasqueira, piscina privativa. Queria ostentar nas redes sociais, receber as amigas para brunches instagramáveis com vista panorâmica da cidade. O problema era simples. Eles não tinham dinheiro. O salário de Daniel era bom, mas não o suficiente para uma cobertura de luxo. Larissa não trabalhava desde que Pedro nasceu, alegando que queria se dedicar inteiramente à maternidade, o que na prática significava dedicar-se inteiramente a almoços caros e sessões de spa enquanto a babá cuidava da criança. Foi quando Daniel veio me visitar, sozinho, sem Larissa, o que já era raro. Sentou-se na minha cozinha simples, mexendo no café que eu havia preparado, evitando meu olhar. Mãe, começou ele, e eu já sabia o que vinha. Você sabe que a gente está procurando um lugar maior. Sei. Encontramos uma cobertura perfeita, 4 suítes, terraço com churrasqueira, 2 vagas na garagem, é tudo que a Larissa sempre sonhou. Esperei. Ele continuou. O problema é a entrada. Precisamos de 3 milhões. Com meu salário, consigo financiar o resto, mas a entrada... Ele finalmente me olhou. Você poderia nos ajudar? Seria um empréstimo. Eu pagaria de volta. Não seria empréstimo. Ambos sabíamos. Mas ele precisava manter a ilusão, a dignidade masculina de que não estava simplesmente pedindo dinheiro à mãe. 3 milhões de reais. Era muito dinheiro, mas eu tinha. Décadas de trabalho duro, de investimentos inteligentes, de vida frugal haviam me dado uma reserva confortável. Poderia dar aquele dinheiro e nem sentir falta no dia a dia. Olhei para meu filho. Vi as olheiras, o peso nos ombros, a forma como evitava meu olhar. Vi o menino que eu criara sozinha, que acordava no meio da noite chorando pelo pai morto, que eu abraçava enquanto prometia que tudo ficaria bem. Está bem, eu disse. Mas não quero que seja empréstimo. Quero dar como presente. Para você, para Larissa, para meus netos. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele se levantou e me abraçou forte, como não fazia há anos. Obrigado, mãe. Não sei como agradecer. Larissa vai ficar tão feliz. Larissa ficou feliz. Vi pelas redes sociais as fotos da cobertura, as legendas efusivas sobre sonhos realizados e trabalho duro compensado. Nenhuma menção a mim, é claro. Nenhum agradecimento público, mas eu não esperava. Não fiz aquilo por reconhecimento. Fiz pelo meu filho. A mudança aconteceu há 3 meses. Fui convidada para conhecer o apartamento uma única vez. Larissa me deu um tour rápido, apontando cada detalhe caro, cada acabamento de luxo, cada móvel de grife. Quando comentei que talvez um tapete persa de 50 mil reais fosse excessivo para uma casa com criança pequena, ela sorriu aquele sorriso. É que você não está acostumada com esse padrão, Beatriz. Mas não se preocupe, temos profissionais que cuidam da manutenção. Depois daquele dia, as visitas foram se tornando cada vez mais espaçadas. Sempre havia uma desculpa. Pedro estava doente. Eles tinham um compromisso. A empregada estava de folga e a casa estava uma bagunça. Larissa estava cansada, até que parei de ser convidada completamente. E agora, às 2 da manhã, olhando para aquela mensagem no celular, entendi finalmente a verdade. Eu não era família, era uma financiadora. Uma fonte de recursos a ser mantida à distância, acionada apenas quando necessário, dispensada assim que cumpria sua função.
Ela acha que você fala demais e incomoda os convidados dela. Falo demais. Incomodo. Eu, que dei 3 milhões de reais para que aquela mulher pudesse ter sua cobertura dos sonhos. Eu, que criei meu filho sozinha, que trabalhei até os ossos para dar a ele tudo. Eu era o incômodo. Levantei da cama. Não voltaria a dormir naquela noite. Fui até o escritório, liguei o computador e abri a pasta onde guardava todos os documentos da transação da cobertura, porque eu não era ingênua. Não era a velha tola que Larissa pensava que eu fosse. Quando decidi dar aquele dinheiro, eu me protegi. Contratei o melhor advogado imobiliário que conhecia, um velho amigo dos tempos em que eu ainda estava construindo meu império. Beatriz, ele tinha me dito, você tem certeza disso? É muito dinheiro para dar sem garantias. Tenho certeza, respondi, mas quero que seja feito da forma correta. Quero proteção legal. E foi assim que a cobertura foi comprada. Não em nome de Daniel e Larissa. Em nome de uma empresa holding, da qual eu era a única proprietária. Daniel e Larissa tinham um contrato de comodato, permitindo que morassem lá gratuitamente, com uma cláusula específica. O contrato poderia ser revogado unilateralmente pela proprietária em caso de desrespeito aos termos familiares estabelecidos. Termos familiares. Uma frase vaga o suficiente para ser interpretada amplamente. Uma frase que meu advogado havia inserido especificamente para este tipo de situação. Abri o contrato. Li a cláusula novamente. Depois peguei o telefone e disquei para Roberto, meu advogado, ignorando completamente o fato de serem 2:30 da manhã. Beatriz? A voz dele estava rouca de sono. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Roberto, eu disse, minha voz firme como aço. Preciso que você prepare os documentos. Vou acionar a cláusula de rescisão do comodato. Houve uma pausa. Da cobertura? Do Daniel? Sim. Beatriz, você tem certeza? É seu filho. Seu neto mora lá. Tenho absoluta certeza. Quero os documentos prontos até amanhã ao meio-dia. E quero que o oficial de justiça entregue a notificação de despejo amanhã à tarde, durante a festa de aniversário. Outro silêncio. Beatriz, isso vai ser guerra, eu sei. Prepare os documentos, Roberto. Abri, desliguei e olhei pela janela. A cidade dormia lá embaixo, luzes piscando na escuridão. Em algum lugar, naquela cobertura que eu havia pago, meu filho e sua esposa dormiam tranquilos, sem fazer ideia do furacão que estava prestes a desabar sobre suas vidas. Eles queriam me manter à distância? Iam descobrir o quão perto eu realmente estava, porque a cobertura não era deles. Nunca foi. Era minha. E eu estava prestes a tomar de volta. Não dormi. Fiquei sentada no escritório, calculando, planejando, preparando cada movimento como se fosse uma partida de xadrez. E talvez fosse exatamente isso. Uma partida onde eu tinha sido ingênua o suficiente para entregar minhas peças mais valiosas, acreditando que o amor familiar significava algo. Às 6 da manhã, fiz meu café e comecei a revisar todos os documentos relacionados à cobertura. Cada contrato, cada recibo, cada comprovante de transferência. 3 milhões de reais que saíram da minha conta diretamente para a construtora. Nenhum centavo passou pelas mãos de Daniel ou Larissa. Tudo feito através da holding, tudo absolutamente legal e documentado. Roberto me ligou às 8. Os documentos estão prontos, mas Beatriz, preciso que você entenda as consequências. Uma vez que o oficial de justiça entregar essa notificação, não há volta. Daniel e Larissa terão 30 dias para desocupar o imóvel. 30 dias é muito tempo, respondi. Não existe forma de acelerar? Tecnicamente, em casos de comodato com cláusula de rescisão por quebra de acordo familiar, podemos solicitar a desocupação imediata se houver provas de desrespeito grave aos termos. Você tem essas provas? Pensei na mensagem de Daniel no meu celular. Ela acha que você fala demais e incomoda os convidados dela. Pensei em todos os convites negados, todas as visitas canceladas, todas as vezes em que me senti como uma estranha na vida do meu próprio filho. Tenho, disse, mensagens, e-mails, histórico de tudo. Vou te encaminhar agora.
Passei a manhã toda compilando evidências. Cada mensagem de Daniel cancelando visitas, cada post de Larissa nas redes sociais ostentando a cobertura como se fosse conquista dela, sem uma única menção a mim. Cada foto de festa, de almoço, de reunião naquela cobertura onde eu nunca era convidada. A mensagem das 2 da manhã era a cereja do bolo. A prova final e irrefutável de que eles não me viam como família, mas como um banco ambulante a ser acessado quando conveniente e descartado quando inconveniente. Ao meio-dia, Roberto me ligou novamente. Está feito. O oficial de justiça vai até lá às 3 da tarde. Peguei os horários nas redes sociais da Larissa. A festa começa às 2, certo? Correto. Beatriz. A voz dele estava séria. Você tem certeza absoluta disso? Porque uma vez que isso começar, não tem como desfazer. Seu relacionamento com Daniel. Meu relacionamento com Daniel já está destruído, eu o interrompi. Só que eu fui a última a perceber. Agora vou apenas formalizar o que já é realidade. Desliguei e olhei para o relógio. 15 horas. Em 3 horas, a festa do meu neto estaria acontecendo. Uma festa para a qual eu não era bem-vinda na casa que eu havia pago. Vesti-me com cuidado. Não ia à festa, mas tinha outros planos para aquela tarde. Escolhi um conjunto azul marinho, elegante, mas discreto. Prendi o cabelo, passei um batom neutro. Observei meu reflexo no espelho. Vi uma mulher de 68 anos que tinha trabalhado a vida toda. Rugas ao redor dos olhos, marcas de expressão na testa, mãos que já não eram mais macias, apesar dos cremes caros. Uma mulher que construiu um império do nada, que criou um filho sozinha, que acreditou que amor incondicional seria retribuído com respeito. Uma mulher que estava prestes a ensinar uma lição muito cara sobre consequências. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Havia algo que eu precisava fazer antes que o oficial de justiça chegasse. Uma última visita. Dirigi até o bairro onde ficava a cobertura. Era um dos melhores da cidade. Torres envidraçadas de luxo, cercadas por jardins paisagísticos impecáveis. O tipo de lugar onde moravam empresários, políticos, celebridades. O tipo de lugar onde Larissa sempre quis estar. Estacionei na rua, de onde tinha uma visão perfeita da entrada do prédio. Eram 2h15. Observei os convidados chegando. Mulheres em vestidos caros, homens em ternos sob medida, crianças impecavelmente vestidas como pequenos adultos. Carros importados se revezavam na entrada, entregues aos manobristas com aquela casualidade estudada de quem está acostumado ao luxo. Vi uma mulher descer de um Mercedes carregando um presente enorme embrulhado em papel metalizado. Reconheci o rosto das redes sociais de Larissa. Era uma das amigas dela, uma influenciadora digital que postava fotos de viagens internacionais e jantares em restaurantes estrelados. Mais convidados, mais luxo, mais ostentação. E nem uma única pessoa que eu reconhecia. Nenhum amigo de infância de Daniel. Nenhum colega da época da faculdade. Nenhum parente da minha família. Apenas o círculo social de Larissa. Pessoas que mediam seu valor pela etiqueta das roupas e pelo modelo do carro. Às 2h40, vi o oficial de justiça chegar. Um homem de meia idade em terno escuro, carregando uma pasta de couro. Ele verificou o endereço, consultou alguns papéis e entrou no prédio. Meu coração acelerou. Não de medo ou arrependimento, de antecipação. De uma satisfação quase primitiva de ver a justiça finalmente sendo feita. Imaginei a cena lá em cima. A cobertura cheia de gente bonita, música ambiente, garçons circulando com bandejas de canapés e champanhe. Pedro, meu neto de 3 anos, provavelmente vestido como um pequeno príncipe, sendo exibido como um troféu enquanto Larissa tirava fotos para suas redes sociais. E então, a campainha tocando. O oficial de justiça na porta. A confusão inicial. Quem é? Por que está aqui? Depois o envelope sendo entregue. Daniel rasgando o lacre. Lendo, relendo. O sangue fugindo do rosto enquanto a compreensão se instala. Notificação de despejo.
Rescisão de comodato por quebra de contrato familiar. Prazo de desocupação. Imediato. Sentada no meu carro, sorri. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que finalmente para de ser capacho, que finalmente se levanta e diz: chega. Meu celular tocou. Daniel. Ignorei. Tocou novamente. E de novo. E de novo. Deixei tocar. Depois começaram as mensagens. Mãe, o que é isso? Tem um oficial de justiça aqui dizendo que temos que sair da cobertura. Isso tem que ser um engano. Mãe, pelo amor de Deus, atende o telefone. Os convidados estão todos vendo isso. É humilhante. Larissa está tendo um ataque de nervos. Como você pode fazer isso? No aniversário do seu neto? Li cada mensagem com calma. Depois digitei uma única resposta. Você me disse para não ir na festa porque eu incomodava os convidados da Larissa. Então não fui, mas mandei um representante no meu lugar, o oficial de justiça. Enviei e desliguei o celular. Não queria mais conversas. Não queria explicações ou súplicas ou promessas vazias de que as coisas mudariam. Estava cansada de ser a mãe compreensiva, a sogra que engole desaforos, a avó mantida à distância. Liguei o carro e saí dali. Tinha um último lugar para ir antes que esse dia terminasse. Dirigi até o centro da cidade, até o prédio onde ficava meu antigo escritório. Eu tinha me aposentado há 5 anos, passando a gestão da empresa para meus sócios, mas ainda mantinha uma sala lá. Um espaço pequeno no último andar, com vista para a cidade, onde às vezes ia quando precisava pensar. A recepcionista me cumprimentou com surpresa. Dona Beatriz, que surpresa vê-la aqui. Está tudo bem? Tudo ótimo, Cláudia. Vou subir para minha sala. Não quero ser perturbada. O elevador subiu lentamente pelos 15 andares. Observei meu reflexo nas portas espelhadas. Ainda estava calma. Ainda estava certa da minha decisão. Mas havia uma pontada no peito. Uma dor surda que eu reconhecia como perda. Porque não importava o quanto Larissa fosse desprezível. Não importava o quanto Daniel tivesse me decepcionado. Ele ainda era meu filho. O menino que eu embalei durante noites inteiras quando tinha cólica. O adolescente que chorou no meu ombro quando levou o primeiro fora. O jovem que discursou no meu aniversário de 60 anos, agradecendo por tudo que eu tinha feito. Onde aquele menino tinha ido? Quando ele tinha se transformado no homem que achava aceitável me excluir da vida do próprio filho porque a esposa dele achava que eu incomodava. Entrei na sala e tranquei a porta. Sentei-me na poltrona de couro de frente para a janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade fervilhava. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando seus próprios dramas, suas próprias dores, suas próprias traições. Liguei o celular novamente. 53 chamadas perdidas. 37 mensagens. Todas de Daniel. Nenhuma de Larissa, é claro. Ela nunca teve meu número salvo no telefone. Comecei a ler as mensagens na ordem. Mãe, isso tem que ser um mal-entendido. O oficial disse que você rescindiu o contrato de comodato. Disse que a cobertura é sua e que temos 30 dias para sair. Como pode ser sua? Foi um presente. Parei nessa mensagem. Foi um presente. Não, Daniel. Foi um empréstimo de amor que você nunca pretendeu pagar. Foi um ato de fé que você traiu. Foi a última tentativa desesperada de uma mãe de manter alguma conexão com o filho que estava escorregando por entre seus dedos. Continuei lendo. Os convidados todos foram embora. Larissa está deitada com uma compressa na cabeça. O Pedro está confuso, não entende por que a festa acabou. Senti uma pontada de culpa pelo Pedro. Ele era inocente em tudo isso. Mas logo a raiva voltou. Porque se Daniel e Larissa se importassem mesmo com Pedro, teriam incluído a avó dele na vida dele. Teriam ensinado a ele sobre família, sobre respeito, sobre gratidão. Em vez disso, estavam criando mais um pequeno Larissa. Mais uma criança que mediria as pessoas pelo dinheiro que tinham e pelos benefícios que poderiam proporcionar. A última mensagem era diferente das outras. Preciso falar com você pessoalmente. Por favor, deixe eu ir aí. Hesitei.
Depois digitei o endereço do escritório e o número da sala. Venha sozinho. Se Larissa vier junto, não abro a porta. A resposta veio imediata. Estou saindo agora. Levantei e fui até o pequeno banheiro da sala. Lavei o rosto, retoquei a maquiagem. Precisava estar no controle quando Daniel chegasse. Não podia demonstrar fraqueza. Não podia deixar que o amor de mãe me fizesse recuar. Porque era exatamente isso que ele esperava. Esperava que eu cedesse, como sempre cedi. Esperava lágrimas, abraços, pedidos de desculpas mútuos e tudo voltando ao que era antes. Mas não voltaria. Não podia voltar. Porque, como era antes, era eu sendo tratada como cidadã de segunda classe na vida do meu próprio filho. 20 minutos depois, bateram na porta. 3 batidas hesitantes. Mãe, sou eu. Abri a porta. Daniel estava irreconhecível. O cabelo desgrenhado, a camisa amarrotada, os olhos vermelhos. Ele tinha chorado. Meu filho tinha chorado. Senti meu coração apertar, mas não recuei. Entre. Ele entrou e ficou parado no meio da sala, como se não soubesse o que fazer com as mãos. Finalmente, desabou na cadeira de frente para minha mesa. Mãe, o que foi isso? O que aconteceu? Sentei-me na minha poltrona e o encarei. Você realmente não sabe? Não. Quer dizer, sei que te mandei aquela mensagem ontem, mas não imaginei que você reagiria assim. Que você ia nos expulsar da nossa casa. Sua casa, repeti lentamente. Daniel, aquela nunca foi sua casa. É minha cobertura, que eu permiti que vocês morassem de graça. Há uma diferença muito grande entre as duas coisas. Mas você disse que era um presente. Disse que o dinheiro era um presente. A propriedade sempre foi minha. E, francamente, você deveria ter lido os contratos que assinou. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração que fazia desde criança. Mas por quê? Por que fazer isso? Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Por que passei dos limites, Daniel? Porque há um limite para o quanto uma pessoa pode ser desrespeitada, humilhada e descartada antes de dizer, basta. Desrespeitada? Nós nunca te desrespeitamos. Não? Peguei meu celular e abri a mensagem que ele tinha enviado. Li em voz alta. Ela acha que você fala demais e incomoda os convidados dela. É melhor você não aparecer no aniversário do Pedro. Olhei para ele. Isso não é desrespeito? Ele desviou o olhar. Eu não quis dizer dessa forma. Eu só... Larissa estava nervosa com a festa e ela mandou você me excluir, completei. E você obedeceu, como um cachorrinho bem treinado. Não foi assim. Ele se levantou, agitado. Você não entende. Larissa ela é complicada. Tem suas manias. Se você simplesmente tentasse se adaptar um pouco... Me adaptar? Levantei também, sentindo a raiva subir. Eu dei 3 milhões de reais para que aquela mulher pudesse ter a cobertura dos sonhos dela. Eu me adaptei quando ela começou a limitar minhas visitas ao meu neto. Eu me adaptei quando fui excluída de todas as reuniões de família. Eu me adaptei até não sobrar nada de mim além de uma carteira aberta. Mãe, não é assim. É exatamente assim. E sabe qual é a parte mais triste? Você nem percebe. Você está tão cego, tão manipulado por aquela mulher, que nem vê o que ela fez com você. Nem vê o que você se tornou. Daniel ficou em silêncio, olhando para o chão. Eu te criei sozinha, continuei, minha voz quebrando um pouco. Trabalhei 16 horas por dia para que você pudesse ter tudo: educação, conforto, oportunidades. Recusei propostas de casamento porque tinha medo de que um padrasto te tratasse mal. Sacrifiquei minha vida pessoal, minha juventude, meus sonhos, tudo por você. Eu sei disso. Não, você não sabe, porque se soubesse, nunca teria me mandado aquela mensagem. Nunca teria achado aceitável que sua esposa me proibisse de ir ao aniversário do meu próprio neto. Nunca teria ficado calado enquanto eu era sistematicamente apagada da sua vida. Ele ergueu os olhos e havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto.
Mãe, eu sinto muito. Eu realmente sinto. Mas você não pode nos tirar da cobertura. O Pedro está começando na escola nova do bairro. Larissa está grávida de 6 meses. A gente não tem para onde ir. Vocês têm 30 dias para encontrar algo. 30 dias? Você sabe quanto custa um aluguel decente na cidade? Com o meu salário, vou ter que cortar em tudo. O Pedro vai ter que sair da escola particular. Vamos ter que vender o carro. Olhei para ele, esse homem de 35 anos que ainda esperava que a mãe resolvesse todos os seus problemas. Bem-vindo à vida real, Daniel. A vida que eu vivi durante anos enquanto te criava, quando a construía sozinha. Você vai descobrir que é perfeitamente possível viver sem luxos. Eu fiz isso e sobrevivi. Daniel limpou as lágrimas com as costas da mão, num gesto que me lembrou dolorosamente do menino que ele foi. Isso é vingança? É isso? Você está me punindo porque mandei aquela mensagem? Não é vingança, Daniel. É consequência. É a diferença entre dar uma coisa e ter essa coisa sendo usada contra você. É sobre dignidade, algo que aparentemente você esqueceu que eu também tenho. Ele afundou novamente na cadeira, a cabeça entre as mãos. Larissa vai me matar. Ela convidou todas as amigas dela. Todo mundo viu o oficial de justiça. Todo mundo viu os documentos. Ela está destruída. A humilhação dela. Senti a raiva voltando com força total. E a minha humilhação quando fui excluída do aniversário do meu neto, quando fui tratada como uma intrusa na casa que eu paguei. Onde estava sua preocupação com humilhação então? Ele não respondeu. Ficamos ali, em silêncio, por longos minutos. Apenas o som do ar-condicionado preenchendo o espaço entre nós. O que você quer que eu faça? Ele perguntou finalmente, a voz cansada. O que eu preciso fazer para você mudar de ideia? Sentei-me novamente, juntando as mãos sobre a mesa. Nada, porque não é sobre fazer algo agora. É sobre tudo que você não fez antes. É sobre todas as vezes que você escolheu o conforto em vez do certo. Todas as vezes que deixou Larissa me desrespeitar sem dizer uma palavra. Todas as vezes que me tratou como uma financiadora em vez de sua mãe. Eu nunca... Quando foi a última vez que você me ligou só para conversar? Não para pedir dinheiro, não para resolver algum problema. Só para conversar, para saber como eu estava? Ele abriu a boca, depois fechou, porque ambos sabíamos a resposta. Não conseguia lembrar. Quando foi a última vez que você me levou para almoçar, que me incluiu em um passeio com o Pedro, que postou uma foto minha nas suas redes sociais com uma legenda carinhosa? Você nunca ligou para essas coisas. Eu ligava, sim, eu sempre liguei, mas fingi que não me importava porque tinha medo. Medo de ser a mãe grudenta, a sogra chata, a avó inconveniente. Então engoli, sorri e me contentei com as migalhas de atenção que vocês me jogavam. Levantei novamente, caminhando até a janela. A cidade lá embaixo continuava sua dança frenética, alheia ao drama se desenrolando no 15º andar. Mas aquela mensagem ontem, aquilo foi a gota d'água, porque ali estava explícito. Eu não era bem-vinda, não era querida, era tolerada quando conveniente e descartada quando não. E percebi que não ia mais aceitar isso. Mãe, a gente pode conversar, pode mudar. Eu prometo que... Não. Virei-me para ele. Não quero promessas. Não quero conversas vazias. Porque já tivemos essas conversas antes, Daniel. Depois que Larissa proibiu minhas visitas. Depois que vocês passaram o Natal sem me convidar. Depois de cada desfeita, você vinha com promessas. E nada nunca mudava. Desta vez seria diferente. Não seria. Porque Larissa continuaria sendo Larissa. E você continuaria escolhendo a paz do seu casamento em vez do respeito pela sua mãe. E eu continuaria sendo empurrada cada vez mais para fora até sumir completamente. Ele se levantou, desesperado. E quanto ao Pedro? Ele é seu neto. Você vai simplesmente abandoná-lo? Essa pergunta doeu. Doeu porque Pedro era a única parte realmente inocente nessa história toda.
Mas eu também sabia que não podia usar um neto como refém emocional. Não estou abandonando Pedro. As portas da minha casa estão abertas para ele sempre que você quiser trazê-lo. Mas não vou mais implorar por migalhas de atenção. Não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. E não vou mais financiar um estilo de vida de luxo para pessoas que me tratam como lixo. Nós não tratamos você como lixo. Me diga uma coisa, Daniel. Cruzei os braços. Se eu não tivesse dinheiro, se fosse apenas uma senhora aposentada vivendo de pensão, Larissa seria tão interessada em manter contato comigo? Ou eu seria completamente descartada? Ele não respondeu. Não precisava. Ambos sabíamos a verdade. É isso que eu pensei, disse baixinho. Agora, preciso que você saia. Tenho coisas para fazer. Mãe, por favor, saia, Daniel. Ele caminhou até a porta, depois parou, sem se virar. Eu te amo, mãe. Sei que você não acredita agora, mas eu te amo. Eu também te amo, filho. Sempre vou amar. Mas amor não significa aceitar desrespeito. E não significa ser capacho. A porta se fechou atrás dele. Fiquei sozinha na sala, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido. Não havia vitória ali. Não havia satisfação real. Apenas a sensação amarga de ter feito o necessário, mesmo que duro. Sentei-me novamente e peguei o celular. Tinha uma mensagem de Roberto. Beatriz, soube pelo oficial que a notificação foi entregue. Houve algum problema? Seu filho está tentando entrar em contato? Respondi. Está tudo conforme planejado. Mantenha os trâmites legais. Não haverá recuo. A resposta veio rápida. Entendido. Vou monitorar. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Olhei para o relógio. 6 da tarde. Fazia apenas 16 horas, desde que recebi aquela mensagem de Daniel. 16 horas que tinham mudado tudo. Peguei minhas coisas e saí do escritório. Precisava ir para casa, tomar um banho quente, tentar processar tudo o que tinha acontecido. Mas quando entrei no elevador, meu celular tocou novamente. Número desconhecido. Hesitei, depois atendi. Alô? Beatriz? Uma voz feminina que eu não reconheci. Aqui é Marina, amiga da Larissa. Ah, uma das amigas da festa. Sim? Olha, eu sei que não nos conhecemos, mas preciso te dizer uma coisa. O que você fez hoje foi terrível. Humilhar sua nora na frente de todos os convidados, arruinar a festa do seu neto. Que tipo de pessoa faz isso? Senti a raiva subir novamente. O tipo de pessoa que cansou de ser desrespeitada. Obrigada pela ligação. Espera, você não vai apenas desligar. Preciso te dizer que Larissa está... Desliguei. Bloqueei o número. Não estava interessada em ouvir sobre o estado emocional de Larissa. Não depois de tudo. Quando cheguei em casa, encontrei meu prédio quieto e familiar. O porteiro me cumprimentou como sempre, sem fazer ideia do terremoto que tinha sido meu dia. Subi para o meu apartamento, esse lugar simples e aconchegante que era verdadeiramente meu. Não tinha vista panorâmica. Não tinha churrasqueira na varanda, nem piscina privativa. Mas tinha algo que a cobertura de 3 milhões nunca teve. Era honestamente meu. Pago com meu trabalho, decorado do meu jeito, cheio das minhas memórias. Tomei um banho longo, deixando a água quente levar um pouco da tensão. Depois, vesti meu pijama velho e confortável e fiz um chá. Sentei-me no sofá com a xícara fumegante, olhando para as fotos na estante. Daniel bebê, Daniel criança, Daniel adolescente, Daniel no dia da formatura, Daniel no casamento. E então, as fotos com Pedro, meu neto que eu mal conhecia, porque Larissa tinha construído um muro entre nós. Será que tinha feito a coisa certa? Será que tinha sido cruel demais? Mas então, lembrei da mensagem. Lembrei de todas as vezes que fui excluída, ignorada, desrespeitada. Lembrei que tinha dado 3 milhões de reais e não recebi nenhum obrigado sincero em troca. Não, não tinha sido cruel. Tinha sido justa. Finalmente. O telefone tocou de novo.
Desta vez era um número que eu conhecia. Minha amiga Carmen, com quem almoçava toda quinta-feira. Beatriz, acabei de saber pelo meu cunhado que trabalha no cartório. É verdade? Você despejou seu filho? Suspirei. As notícias viajavam rápido. É verdade. Mas por quê? O que aconteceu? E então contei tudo. Toda a história, desde a compra da cobertura até a mensagem de madrugada, passando pelos anos de desrespeito acumulado. Carmen me ouviu em silêncio. Meu Deus, Beatriz, ela disse quando terminei. Eu não fazia ideia. Sempre que você falava do Daniel, parecia tudo bem. Eu mentia, para os outros e para mim mesma, porque admitir que meu próprio filho tinha se tornado um estranho era doloroso demais. E agora? Agora vou reconstruir minha vida sem eles. Vou parar de mendigar amor de quem claramente não quer me dar. Vou usar meu dinheiro para coisas que realmente importam. Como o quê? Pensei por um momento. Era uma boa pergunta. O que fazer com 3 milhões de reais que não estariam mais presos em uma cobertura? Não sei ainda, mas vou descobrir. Depois de desligar, fiquei pensando. A cobertura seria devolvida para meu nome em 30 dias. Eu poderia vendê-la, investir o dinheiro ou... Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que me fez sorrir pela primeira vez naquele dia terrível. Na manhã seguinte, acordei cedo apesar de ter dormido pouco. Minha cabeça fervilhava com planos, possibilidades, uma sensação estranha de liberdade que eu não sentia há anos. Era como se, ao cortar o cordão que me prendia àquela relação tóxica, eu tivesse recuperado uma parte de mim mesma que estava adormecida. Fiz meu café e sentei-me à mesa com um caderno. Era um hábito antigo dos meus tempos de empresária. Sempre que tinha uma decisão importante, colocava tudo no papel. Fatos, números, prós e contras. A emoção podia iniciar o processo, mas a lógica precisava guiá-lo. Escrevi no topo da página. Cobertura, próximos passos. Opção 1, vender. Recuperaria os 3 milhões, talvez até mais, já que o mercado estava aquecido. Poderia investir e viver dos rendimentos confortavelmente. Opção 2, alugar. Renda mensal passiva. Mas isso significaria gestão, manutenção, inquilinos problemáticos possíveis. Opção 3. Parei. A opção 3 era a que tinha me mantido acordada boa parte da noite. Era ousada. Era diferente. E fazia meu coração bater mais rápido de uma forma que dinheiro no banco nunca fez. Peguei o telefone e liguei para Carmen. Bom dia, você está livre hoje? Pela manhã sim. Por quê? Preciso da sua ajuda com um projeto. Pode vir aqui? 1 hora depois, Carmen estava sentada na minha sala, olhando para os papéis que eu tinha espalhado sobre a mesa de centro. Deixa eu ver se entendi, ela disse lentamente. Você quer transformar a cobertura em um espaço para mulheres? Não qualquer espaço. Um refúgio. Para mulheres que estão recomeçando. Mães solteiras, mulheres saindo de relacionamentos abusivos, senhoras que perderam tudo e precisam se reerguer. Carmen me olhou com admiração. Beatriz, isso é ambicioso. Eu sei. Mas pensa comigo, aquele lugar tem 4 suítes. Daria para abrigar até 8 mulheres confortavelmente. Tem aquele espaço enorme de convivência. Tem a cozinha industrial que Larissa fez questão de instalar. Tem tudo. E como funcionaria? Levantei, animada agora que estava verbalizando a ideia. Seria temporário. 6 meses, no máximo 1 ano. O tempo para elas se reorganizarem, encontrarem emprego, juntarem dinheiro. Ofereceria não só moradia, mas também apoio, aulas de capacitação, ajuda com currículo, mentoria. Você pensou em quanto isso custaria? Pensei. Muito menos que 3 milhões parados em uma cobertura para pessoas ingratas. E eu tenho outros investimentos. Posso bancar isso? Carmen sorriu. Sabe o que eu acho? Acho que é a melhor vingança possível.
Transformar o símbolo da ingratidão da Larissa em algo que realmente ajude pessoas. Não é vingança, corrigi. É propósito. É pegar algo que estava sendo usado para vaidade e ostentação e transformar em algo significativo. Passamos o resto da manhã planejando. Carmen tinha experiência em gestão de ONGs. Ela era voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Seu conhecimento era invaluável. Você vai precisar de uma estrutura legal, ela explicou. Criar uma fundação ou associação. Vai precisar de estatuto, CNPJ, toda a burocracia. Tem um advogado que pode cuidar disso. E vai precisar de ajuda. Não pode fazer tudo sozinha. Psicólogos, assistentes sociais, gente que entenda dessas questões. Posso contratar. Ou buscar voluntários. E tem que pensar em critérios de seleção. Como vai escolher quem vai morar lá? Essa era a parte difícil. Como decidir quem merecia mais uma chance? Mas então pensei em mim mesma, 30 anos atrás, jovem, viúva, com um filho pequeno e dívidas até o pescoço. Se alguém tivesse me oferecido um lugar seguro para morar enquanto me reestruturava, minha vida teria sido menos dura. Vamos priorizar mães solteiras, decidi. Mulheres com filhos pequenos que precisam de estabilidade para conseguir trabalho, e mulheres mais velhas que perderam tudo, que a sociedade descarta como se não tivessem mais valor. Carmen anotava tudo. Você já pensou em um nome? Pensei. Depois sorri. Casa Recomeço. Simples assim. Perfeito. Quando Carmen foi embora, liguei para Roberto. Preciso que você prepare documentação para criar uma fundação. Casa Recomeço. O objetivo será oferecer moradia temporária e apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Houve uma pausa. E a cobertura? Vai ser a sede da fundação. Quero doar o imóvel para a entidade assim que ela estiver legalizada. Beatriz, você tem certeza? É um patrimônio de 3 milhões. Roberto, passei a vida acumulando dinheiro para deixar para meu filho. Achei que isso garantiria que ele me amasse, que me respeitasse. Mas dinheiro não compra amor. E dinheiro parado é só número em uma conta. Prefiro usar para algo que faça diferença real. Entendo. Vou começar a preparar os documentos hoje mesmo. Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça no projeto. Era como estar construindo minha empresa novamente. Aquela mesma energia, aquele mesmo senso de propósito. Mas desta vez não era sobre lucro, era sobre significado. Daniel tentou entrar em contato várias vezes. Mensagens, ligações, até uma carta entregue pelo correio. Eu li a carta. Era longa, cheia de pedidos de desculpas e promessas. Dizia que Larissa estava arrependida, que ele tinha tido uma conversa séria com ela, que as coisas seriam diferentes. Dobrei a carta cuidadosamente e guardei em uma gaveta. Não respondi, porque palavras eram fáceis. Mudança real, essa era difícil. E eu não estava mais disposta a acreditar em promessas vazias. 2 semanas depois do incidente na festa, Roberto me ligou. Beatriz, preciso te avisar. Daniel contratou um advogado. Estão tentando contestar o despejo. Meu estômago apertou, mas mantive a voz firme. Com que base? Alegam que houve doação verbal do imóvel, que você prometeu dar a casa para eles. Estão tentando provar doação com testemunhas. Que testemunhas? Amigos de Daniel que dizem ter ouvido você falando sobre dar a casa de presente. Senti raiva e decepção em partes iguais. Meu próprio filho estava me processando. Estava distorcendo a verdade, inventando narrativas, tudo para não perder o luxo ao qual tinha se acostumado. Roberto, você sabe que todos os documentos estão em ordem. A propriedade sempre foi minha. O contrato de comodato está assinado por eles. Eles não têm caso. Eu sei, e o juiz provavelmente vai ver isso também. Mas vai demorar. Processos são lentos. Pode levar meses. Que demorem. Não vou recuar. Tem mais uma coisa. Larissa está dando entrevistas. Entrevistas?
para blogs, sites de fofoca, dizendo que você é uma sogra cruel que expulsou a família grávida da casa. Está se fazendo de vítima. Ri. Não tinha humor na risada, mas era isso ou chorar. Deixe ela falar. A verdade sempre vem à tona. Mas confesso que doeu. Doeu ver meu nome sendo arrastado pela lama, ser pintada como a vilã, quando tudo que eu tinha feito foi me defender. Doeu ver pessoas que nem me conheciam dando opiniões, julgando, condenando. Uma noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era um link para um vídeo. Contra meu melhor julgamento, cliquei. Era Larissa, sentada em um sofá branco. Não reconheci o lugar, provavelmente a casa de alguma amiga, vestindo uma blusa de grávida que acentuava sua barriga, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Nunca imaginei que fosse acabar assim, ela dizia para a câmera. Sempre tratei minha sogra com respeito, sempre a incluí na vida da família. Mas ela tem ciúmes do meu relacionamento com o filho dela. E quando não consegui mais dar a atenção que ela queria, ela se vingou, nos tirou de casa, na gravidez, com uma criança pequena. Cada palavra era uma mentira, cada lágrima, falsa. E ainda assim, nos comentários, havia centenas de pessoas acreditando, xingando, me chamando de monstro. Fechei o vídeo, respirei fundo. Precisava lembrar por que estava fazendo isso. Não pela aprovação de estranhos, mas pela minha própria dignidade. 3 semanas após o despejo, a Fundação Casa Recomeço estava oficialmente registrada. Eu era a presidente, Carmen a vice, e tínhamos formado uma diretoria pequena, mas competente de mulheres que acreditavam na causa. Visitei a cobertura pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Daniel e Larissa ainda estavam lá. O processo judicial havia garantido que ficassem até a audiência. Mas não os encontrei. Fui em um horário que sabia que estariam fora. Caminhei pelos cômodos vazios de emoção. Sem nostalgia, sem arrependimento. Via apenas possibilidades. Ali, a sala de convivência onde as mulheres poderiam se reunir, trocar experiências, construir uma rede de apoio. Ali, a cozinha onde ensinaríamos culinária profissional para quem quisesse trabalhar na área. Ali, os quartos que abrigariam mães e filhos, oferecendo segurança e recomeço. Tirei fotos, fiz medições, planejei reformas. Porque Larissa tinha decorado tudo para impressionar, não para acolher. Precisava transformar aquele espaço frio e ostensivo em um lugar caloroso. Quando estava saindo, encontrei a zeladora do prédio, Dona Rosa, uma senhora de uns 60 anos que sempre me tratou com gentileza. Dona Beatriz, ela sussurrou, olhando para os lados como se temesse ser ouvida. Posso falar com a senhora um minuto? Claro, Dona Rosa. Ela me puxou para um canto do corredor. Eu não deveria contar isso, mas a senhora tem sido tão boa comigo. Precisa saber a verdade sobre o que aconteceu aqui. Meu coração acelerou. Que verdade? Aquela moça, a Larissa, ela não é o que parece. Eu ouvi coisas, vi coisas. E então, Dona Rosa me contou uma história que mudaria tudo novamente. Dona Rosa olhou para os lados mais uma vez, certificando-se de que estávamos realmente sozinhas no corredor. A senhora sabe que eu limpo os corredores deste andar, né? E às vezes, quando as portas estão abertas, a gente acaba ouvindo coisas sem querer. Assente, esperando que continuasse. Faz uns 4 meses, eu estava limpando bem cedo, umas 7 da manhã. A porta da cobertura estava entreaberta porque tinham recebido uma entrega, e eu ouvi a Larissa falando no telefone, alta, nervosa. O que ela dizia? Ela dizia: eu sei, mãe, eu sei, mas estou fazendo o possível. A velha é grudenta demais. Preciso afastar ela antes que descubra alguma coisa. E depois? Quanto tempo você acha que consigo manter essa farsa? O Daniel é burro, mas a mãe dele não é. Senti um frio na espinha. Ela disse isso? Farsa? Disse, e tem mais. Umas 2 semanas depois, vi ela recebendo um homem aqui. Não era o Daniel. Um homem mais velho, bem vestido.
Eles entraram juntos na cobertura e o Daniel não estava. Eu sei porque ele tinha acabado de sair para o trabalho. Pode ter sido qualquer coisa, um corretor, um decorador. Não, Dona Beatriz. Pelo jeito que eles se olhavam, pelo jeito que ele tocou na cintura dela, não era profissional. E quando ele saiu, 2 horas depois, eu vi ele dar um envelope para ela. Minha mente trabalhava rapidamente, processando essas informações. Por que você está me contando isso agora, Dona Rosa? Ela baixou os olhos. Porque vi o que aconteceu na festa. Vi aquela mulher pintando a senhora como vilã para todo mundo. E não achei justo. A senhora sempre foi educada comigo, sempre me cumprimentou, sempre me tratou como gente. Ela nunca nem olhou para mim. E agora está dizendo que a senhora é má? Isso não está certo. Toquei o braço dela, sentindo genuína gratidão. Obrigada por me contar, Dona Rosa, e não se preocupe, seu nome não vai ser mencionado em nada. Quando saí do prédio, minha cabeça fervilhava. Farsa. Larissa tinha usado essa palavra. O que exatamente era uma farsa? O casamento? O amor por Daniel? A gravidez? Não. Não podia ser a gravidez. Eu mesma tinha visto a barriga, e ninguém fingiu uma gravidez de 6 meses de forma convincente. Mas o resto? Liguei para Roberto assim que cheguei ao carro. Preciso de um investigador particular, alguém discreto e eficiente. Beatriz, o que está acontecendo? Só me arranje um investigador, hoje, se possível. 3 horas depois, eu estava sentada em um café modesto, com um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, rosto comum que esquecíamos 2 minutos depois de ver. Perfeito para um investigador. Seu advogado me passou os detalhes básicos, ele disse. Marcos era o nome dele. A senhora quer que eu investigue sua nora? Quero saber tudo sobre ela. Passado, presente, com quem ela se relaciona, onde ela vai quando diz que está em um lugar. Tudo. Isso pode levar tempo. E dinheiro. Tenho ambos. Quanto tempo precisa? 2 semanas para um relatório preliminar. 1 mês para algo completo. Comece hoje. Marcos assentiu e guardou as anotações que tinha feito. Posso perguntar por que está fazendo isso? Não que importe para o trabalho, mas ajuda a contextualizar. Pensei na pergunta. Por que estava fazendo isso? Vingança? Curiosidade? Ou simplesmente a necessidade de saber a verdade completa? Porque tenho a sensação de que há muito mais nessa história do que eu sei. E preciso de todas as informações antes de tomar minhas decisões finais. Entendo. Vou começar hoje mesmo. Enquanto dirigia para casa, não conseguia parar de pensar nas palavras de Dona Rosa. A velha é grudenta demais. Preciso afastar ela antes que descubra alguma coisa. Descobrir o quê? Que segredo Larissa guardava que valia o esforço de me manter distante? Os dias seguintes foram uma mistura de reuniões para a fundação e ansiedade pela investigação. Conversamos com arquitetos sobre as reformas necessárias na cobertura. Entrevistamos psicólogas e assistentes sociais para formar a equipe de apoio. Criamos critérios de seleção para as futuras moradoras. O projeto estava tomando forma, ganhando vida própria. E eu descobri que tinha um talento que não sabia que possuía. Inspirar outras pessoas a acreditarem em causas. Conseguimos doações de empresas, voluntários qualificados, até cobertura positiva na mídia local. Empresária aposentada transforma cobertura de luxo em refúgio para mulheres vulneráveis, dizia a manchete de um jornal. A matéria tinha minha foto e uma entrevista onde expliquei o projeto sem mencionar Daniel ou Larissa. Não precisava. A narrativa se vendia sozinha. 1 semana após contratar Marcos, ele me ligou. Dona Beatriz, preciso me encontrar com a senhora. Urgente. Descobriu algo? Descobri. E é significativo. Pode vir ao meu escritório? 40 minutos depois, estava sentada na pequena sala de Marcos, olhando para uma pasta grossa sobre a mesa. Eu não costumo me surpreender no meu trabalho, ele começou. Mas esse caso...
É algo. Ele abriu a pasta e começou a mostrar documentos, fotos, relatórios. Vamos começar pelo básico. Larissa Monteiro, 32 anos, formada em Relações Públicas. Até aí, nada de errado. Mas quando comecei a cavar o passado dela, as coisas ficaram interessantes. Ele me mostrou uma foto de Larissa mais jovem, talvez com 20 e poucos anos. Estava em uma festa, rodeada de homens mais velhos, todos claramente ricos. Antes de conhecer seu filho, Larissa tinha um padrão muito claro de relacionamentos, sempre com homens mais velhos, sempre com dinheiro, e sempre terminando com ela recebendo presentes generosos quando o relacionamento acabava. Ela era uma golpista? Não exatamente. Ela era esperta demais para isso. Nunca pediu dinheiro diretamente. Mas sempre acabava com apartamentos, carros, joias, presentes que depois vendia. Ele continuou folheando os documentos. Há 3 anos, ela estava em um relacionamento com um empresário de 55 anos, casado. Ricardo Tavares. Ele gastou uma fortuna com ela. Mas então a esposa descobriu e ameaçou com um divórcio que custaria metade do império dele. Ricardo terminou com Larissa da noite para o dia. E foi quando ela conheceu Daniel? Exatamente. 2 meses depois. E olha que interessante. Ele me mostrou fotos de Larissa e Daniel nos primeiros encontros. Ela o conheceu em um evento corporativo, certo? Sim. Um evento para advogados bem-sucedidos. Ela foi especificamente para esse evento. Tenho mensagens dela para uma amiga dizendo que precisava pescar um peixe novo, de preferência mais jovem e mais facilmente manipulável que o anterior. Senti náusea. Meu filho era uma marca desde o início? Me desculpe, mas sim, e piora. Olhe isso. Ele me mostrou extratos bancários. Nos últimos 2 anos, Larissa recebeu transferências regulares de uma conta no exterior. Sempre valores entre 5 e 10 mil reais. No total, mais de 200 mil reais. De quem? De Ricardo Tavares, o ex-amante casado. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eles continuaram o relacionamento? Continuaram. Tenho fotos deles se encontrando em hotéis, sempre quando seu filho está trabalhando, sempre muito discretos. E tem mais uma coisa. Marcos hesitou, como se não soubesse como me dizer. Fale. A gravidez. Fiz algumas contas com base nas datas das fotos e das transferências bancárias. Há uma possibilidade razoável de que o bebê não seja do seu filho. Fechei os olhos. Respirei fundo. Sentia raiva, nojo, tristeza por Daniel, porque por mais decepcionada que estivesse com ele, ainda era meu filho, e ele estava sendo enganado da pior forma possível. Tem como provar? Só com DNA. Mas tenho evidências suficientes do caso extraconjugal. Fotos, mensagens que consegui de uma fonte na operadora de telefone, registros de entrada em hotéis. O suficiente para destruir qualquer narrativa de vítima que ela esteja tentando construir. Peguei a pasta, segurando-a com força. Quanto te devo? Já foi pago pelo seu advogado. Mas, dona Beatriz, o que vai fazer com essas informações? Boa pergunta. O que eu faria? Poderia simplesmente mandar tudo para Daniel, deixar que ele descobrisse a verdade e lidasse com as consequências. Poderia tornar tudo público, destruir Larissa da mesma forma que ela estava tentando me destruir. Ou poderia usar estrategicamente, como uma carta na manga. Ainda não sei, admiti. Mas obrigada. Excelente trabalho. Sai do escritório de Marcos com a pasta embaixo do braço, sentindo o peso não só do papel, mas da responsabilidade. Porque agora eu sabia a verdade. E a verdade era uma arma poderosa. Cheguei em casa e me tranquei no escritório. Espalhei todas as fotos e documentos sobre a mesa, estudando cada detalhe. Larissa e Ricardo entrando em um hotel. Larissa recebendo o envelope de dinheiro. Larissa beijando Ricardo em um estacionamento vazio. E em todas as fotos ela usava a mesma expressão. Não era amor, era cálculo. Era o rosto de alguém jogando xadrez, enquanto todos ao redor pensavam que o jogo era damas.
Meu telefone tocou. Roberto. Beatriz, a audiência foi marcada. Daqui a 2 semanas. O advogado de Daniel está confiante, dizendo que tem testemunhas que vão provar que houve promessa de doação. Deixe eles ficarem confiantes. Eu tenho algo melhor que testemunhas. O que você tem? A verdade. Toda ela. Nos dias seguintes, continuei com o trabalho na fundação, mas minha mente estava dividida. Parte de mim queria simplesmente mandar tudo para Daniel por e-mail, expor Larissa e deixar que os cacos caíssem onde quisessem. Mas outra parte sabia que timing era tudo. Se revelasse muito cedo, Larissa poderia inventar uma história, manipular Daniel ainda mais, fazer-se de vítima novamente. Precisava esperar o momento certo, o momento em que não haveria espaço para interpretações ou desculpas. 1 semana antes da audiência, recebi uma ligação inesperada. Era Pedro, meu neto. Ou melhor, era Daniel com Pedro ao telefone. Vovó, a vozinha do Pedro me partiu o coração. Por que você não vem mais me ver? Segurei o telefone com força, lutando contra as lágrimas. Oi, meu amor. A vovó está muito ocupada, mas sente sua falta todo dia. O papai disse que você está brava com ele. Está brava comigo também? Não, querido. Nunca estaria brava com você. Você não fez nada de errado. Então pode vir me ver? Amanhã? A mamãe vai sair e vai ser só eu e o papai. Olhei para o calendário. Era sábado amanhã. E Larissa estaria fora. Pode sim. Que horas? 2 horas! Vou pedir para o papai fazer bolo. Depois que desliguei, fiquei pensando. Era uma armadilha? Uma tentativa de Daniel de me amolecer antes da audiência? Ou era genuíno, um pai tentando reconectar o filho com a avó? Não importava. Eu iria. Porque, independente de tudo, Pedro era inocente. E talvez fosse minha chance de falar com Daniel sozinho, sem a influência venenosa de Larissa. No sábado, cheguei à cobertura às 2 em ponto. Daniel abriu a porta e, pela primeira vez em semanas, não havia hostilidade em seu rosto. Apenas cansaço. Oi, mãe? Oi. Entra. O Pedro está no quarto dele, mas já sabe que você chegou. Entrei naquele espaço que eu tinha pago, mas que nunca tinha sido meu. Estava diferente. Menos ostensivo, mais vivido. Brinquedos espalhados, uma pilha de roupas para lavar, sinais de vida real em vez da perfeição artificial que Larissa sempre insistiu em manter. Pedro saiu correndo do quarto e se jogou nos meus braços. Vovó, vovó, eu fiz um desenho para você. Abracei meu neto, sentindo aquele amor puro e incondicional que só crianças conseguem dar. Por um momento, esqueci toda a dor, toda a raiva, todos os problemas. Que lindo, meu amor. Vou guardar com muito carinho. Daniel nos observava da porta da cozinha. Quer um café? Fiz bolo também, como prometi para o Pedro. Quero, obrigada. Passamos a tarde assim. Brincando com Pedro, conversando sobre trivialidades, evitando cuidadosamente os assuntos pesados que pairavam entre nós. Foi quase normal, quase como deveria ter sido sempre. Quando Pedro foi para o quarto assistir desenho, Daniel e eu ficamos sozinhos na sala. Larissa foi para a casa da mãe dela, ele disse. Está passando o fim de semana lá. Precisa de um tempo, segundo ela. E você, está bem? Ele deu uma risada sem humor. Não, mãe, não estou bem. Meu casamento está por um fio. Estamos prestes a ser despejados. Minha esposa me acusa de não defendê-la o suficiente. E eu nem sei mais o que é verdade. Olhei para meu filho vendo a confusão em seus olhos. Seria este o momento? Deveria mostrar a ele o que eu sabia? Não, ainda não. Não sem Pedro no quarto ao lado. Não sem garantia de que ele acreditaria. Daniel, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que seja honesto. O quê? Você é feliz? Ele piscou, surpreso com a pergunta. Como assim? No seu casamento. Na sua vida. Você é genuinamente feliz? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, sua voz estava baixa. Eu não sei.
tem momentos bons. Pedro é maravilhoso. E Larissa, quando está bem, ela pode ser incrível. Mas sempre há algo. Sempre há uma insatisfação, uma exigência, uma crítica. Nada do que faço é suficiente. E com você, eu sei que fui injusto. Sei que deixei ela te tratar mal. Mas era mais fácil concordar do que ouvir ela reclamar por dias. Então você escolheu o caminho mais fácil em vez do certo. Sim. Ele esfregou o rosto com as mãos. E agora estou pagando o preço. Você nos despejou, está processando a gente e, honestamente, eu entendo por quê. Esse reconhecimento, tardio como era, tocou algo em mim. Daniel, você é meu filho. Sempre vai ser. Mas não posso mais aceitar ser tratada como algo descartável. Não posso mais sacrificar minha dignidade pelo seu conforto. Eu sei, e sinto muito. De verdade. Peguei minha bolsa. Era hora de ir. A audiência é semana que vem. Você ainda vai testemunhar contra mim? Ele baixou os olhos. Larissa insiste. Ela contratou o advogado. Está controlando tudo. Eu só quero que isso acabe. Vai acabar, mais rápido do que você imagina. Saí de lá com o coração um pouco mais leve, mas a determinação intacta. Daniel estava começando a acordar. Mas ainda não estava pronto para a verdade completa. Ainda não. A semana da audiência chegou. Roberto me ligou na noite anterior. Está preparada? O advogado deles vai ser agressivo. Vão tentar te pintar como rancorosa, manipuladora, tudo para invalidar o despejo. Deixe eles tentarem. Tenho os documentos, tenho o contrato e tenho algo mais. O quê? Uma bomba que vai explodir no momento certo. A manhã da audiência amanheceu nublada. Vesti-me com cuidado, escolhendo um terno cinza discreto, mas elegante. Precisava parecer o que era, uma mulher de negócios séria, não uma velha vingativa. Cheguei ao fórum meia hora antes. Roberto já estava lá, com uma pasta ainda mais grossa que a de Marcos. Trouxe tudo, contratos, extratos das transferências, até a cópia da mensagem que seu filho mandou excluindo você da festa. Perfeito. Daniel e Larissa chegaram minutos depois. Ele de terno escuro, parecendo ter dormido mal. Ela em um vestido de maternidade azul claro, a barriga proeminente, os cabelos perfeitamente arrumados, uma expressão de vítima corajosa cuidadosamente ensaiada. Nossos olhares se encontraram. Eu não desviei. Mantive contato visual até que ela fosse quem desviasse primeiro. A audiência começou. O advogado de Daniel, um homem de uns 40 anos com terno caro demais para seu salário, começou apresentando o caso deles. Meritíssimo, meus clientes foram vítimas de uma situação cruel e inusitada. A senhora Beatriz prometeu verbalmente doar a cobertura para o casal. Meu cliente e sua esposa, confiando na palavra da matriarca da família, fizeram planos de vida baseados nessa promessa. E agora, por motivos pessoais e mesquinhos, ela está tentando despejá-los. Mesquinhos. A palavra ecoou na sala. Roberto se levantou. Meritíssimo. Há um contrato de comodato assinado pelos réus onde está explícito que a propriedade pertence à minha cliente e que o uso é concedido gratuitamente, podendo ser revogado. Não há nenhuma promessa de doação documentada. Mas há testemunhas, o advogado de Daniel protestou. E então começou o desfile. 3 amigos de Daniel testemunharam que me ouviram dizer que a cobertura seria deles. Não importava que deles pudesse significar uso temporário, não propriedade. Não importava que nenhum deles estivesse presente nas conversas sobre o contrato legal. Quando foi minha vez de testemunhar, levantei-me com calma e olhei diretamente para o juiz, um homem de uns 60 anos, com expressão cansada de quem já tinha visto de tudo. Meritíssimo. Eu trabalhei a vida toda para construir um patrimônio. Fui mãe solteira, empresária, superei todas as dificuldades imagináveis. Quando meu filho me pediu ajuda para comprar uma cobertura, eu dei. Dei porque eu amava, mas fui cuidadosa. Coloquei tudo em contrato, protegi meu patrimônio legalmente,
como qualquer pessoa sensata faria. Fiz uma pausa. O que não esperava era ser sistematicamente excluída da vida da minha família. Não esperava ser proibida de ver meu neto. Não esperava receber uma mensagem às 2 da manhã dizendo que eu incomodava os convidados e não era bem-vinda na festa do meu próprio neto. Isso, meritíssimo, não é mesquinhez. É autopreservação. O advogado de Daniel se levantou. Meritíssima não pode provar essas alegações de exclusão. Roberto sorriu. Podemos sim. E então ele apresentou tudo. As mensagens de Daniel cancelando visitas. Os posts de Larissa ostentando a cobertura sem nunca me mencionar. Os registros de ligações não atendidas. A mensagem das 2 da manhã projetada na tela para todos verem. Vi o rosto de Daniel corar. Vi Larissa apertar os lábios, planejando sua próxima jogada. O juiz analisou tudo em silêncio. Depois olhou para Daniel e Larissa. Alguma contestação? O advogado dele se levantou. Meritíssimo. É natural que haja atritos familiares. A senhora Larissa estava estressada com a gravidez, com a organização da festa. Palavras foram ditas no calor do momento. Isso não justifica um despejo. Então foi a vez de Larissa depor. Ela subiu ao banco das testemunhas, uma mão protetora sobre a barriga, os olhos marejados. Eu sempre respeitei minha sogra, começou ela, a voz trêmula e estudada. Sempre tentei incluí-la em nossas vidas. Mas ela é muito controladora. Queria decidir tudo, desde o nome do Pedro até como decorar a casa. E quando estabeleci limites saudáveis, ela ficou ofendida. Mentiras. Cada palavra era uma mentira cuidadosamente construída. Ela prometeu que a casa seria nossa. Disse isso várias vezes, e agora, por causa de um mal-entendido, quer nos tirar. Estou grávida de 7 meses. Onde vamos morar? Como vou criar meus filhos sem estabilidade? As lágrimas escorreram, perfeitas, convincentes. O juiz parecia impressionado. Roberto parecia preocupado. E eu estava calma, porque sabia que ainda tinha uma carta para jogar. Levantei a mão. Meritíssimo, posso fazer uma pergunta à testemunha? O juiz pareceu surpreso, mas assentiu. Pode. Levantei-me e olhei diretamente para Larissa. Senhora Larissa, a senhora disse que sempre me respeitou, que sempre tentou me incluir. Sim. Então por que passou os últimos 2 anos tendo um caso com Ricardo Tavares? O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Larissa empalideceu. Daniel girou a cabeça tão rápido que ouvi seu pescoço estalar. Isso é, como você ousa... Tenho fotos, eu disse calmamente. Tenho registros de transferências bancárias dele para você. Tenho mensagens. Tenho evidências suficientes para provar que a senhora não só teve um caso extraconjugal, mas foi financeiramente sustentada por ele durante todo o seu casamento com meu filho. Roberto me olhou chocado. Isso não estava no script. O advogado de Daniel se levantou, gaguejando. Isso não tem relação com o caso. Tem sim, respondi. Porque mostra o caráter da pessoa que está alegando ser vítima. Mostra quem realmente é manipuladora aqui. Olhei para o juiz. Posso apresentar as evidências? Ele hesitou, depois assentiu. Roberto correu até o carro para buscar a pasta que eu tinha deixado lá, planejando não usar a menos que fosse absolutamente necessário. Quando as fotos foram projetadas na tela, Daniel fez um som estrangulado. Larissa tentou se levantar, mas o juiz ordenou que permanecesse sentada. Isso é montagem, ela gritou. Ela fabricou tudo isso. Os metadados das fotos são verificáveis, eu disse. O investigador particular que as tirou está disponível para testemunhar. E, se necessário, podemos solicitar as gravações das câmeras de segurança dos hotéis. Larissa começou a chorar. Não as lágrimas estudadas de antes. Era pânico real, desespero genuíno. Daniel, ela se virou para ele. Daniel, eu posso explicar. Mas Daniel não estava olhando para ela. Estava olhando para mim e em seus olhos via choque,
dor, raiva e, finalmente, compreensão. O juiz bateu o martelo. Vou dar um recesso de 20 minutos. Quando voltarmos, quero ouvir as partes sem os advogados. O recesso foi o mais longo da minha vida. Fiquei no corredor do fórum, sentada em um banco desconfortável, enquanto ouvia os gritos abafados vindo da sala onde Daniel e Larissa estavam. Roberto sentou-se ao meu lado. Beatriz, você tinha isso o tempo todo? Tinha. Por que não me contou? Porque não sabia se ia usar. Isso não era sobre vingança, Roberto. Era sobre dignidade. Mas quando vi ela lá, mentindo, se fazendo de vítima, usando a gravidez como escudo, não consegui ficar calada. Daniel está destruído lá dentro. Eu sei. Senti uma pontada de dor. Mas era a verdade. Ele merecia saber. Carmen chegou correndo. Eu tinha mandado mensagem para ela quando o juiz deu o recesso. Beatriz, é verdade? Você expôs a Larissa no meio da audiência? Expus. E o bebê? É do outro homem? Não sei. Mas Daniel vai querer saber agora. Quando voltamos à sala, Daniel estava sozinho no banco dos réus. Larissa não estava mais lá. Onde está sua esposa? O juiz perguntou. Daniel olhou para baixo. Ela foi embora. Saiu correndo quando... Sua voz falhou. O juiz suspirou. Bem, vamos prosseguir com quem está presente. Senhor Daniel, depois de tudo que foi revelado, ainda mantém sua contestação do despejo? Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Depois levantou os olhos e olhou diretamente para mim. Não, meritíssimo. Minha mãe tem todo o direito de retomar a propriedade. Eu fui um tolo. Em tantas coisas. O juiz assentiu. Neste caso, defiro o pedido de reintegração de posse. O réu tem 30 dias para desocupar o imóvel. Quanto ao processo de alegação de doação verbal, julgo improcedente por falta de provas documentais e pela clara existência de contrato de comodato assinado pelas partes. Bateu o martelo. Audiência encerrada. Fora do fórum, Daniel me esperava. Estava parado ao lado do meu carro, os ombros curvados, a aparência de alguém que tinha envelhecido 10 anos em uma manhã. Mãe, Daniel, eu preciso saber, como você descobriu? A zeladora do prédio. Ela ouviu coisas, viu coisas, contratei um investigador. Ele balançou a cabeça, quase rindo. E eu achando que você era a ingênua, que eu era o esperto. Eu construí uma empresa do zero, filho. Você acha que fiz isso sendo ingênua. Quanto tempo você sabe? Algumas semanas. Mas não contei porque precisava que você descobrisse no momento certo, de uma forma que não pudesse negar ou racionalizar. Ele olhou para o céu nublado. O bebê. Você acha que... Não sei. Mas você tem direito a um teste de DNA e deveria exigir um. Ela saiu do fórum e foi direto para a casa da mãe dela. Mandou mensagem dizendo que não volta, que vai processar por difamação, por tudo. Deixe ela processar. Tenho provas de tudo. Daniel passou a mão pelo cabelo, aquele gesto familiar de frustração. Como eu pude ser tão cego? Como não vi? Porque ela era boa no que fazia. E porque você queria acreditar. Todos nós queremos acreditar em contos de fadas. Você tentou me avisar, não com palavras, mas com ações, e eu não ouvi. Dei um passo em direção a ele. Daniel, eu ainda sou sua mãe, ainda te amo, mas não posso mais proteger você das consequências das suas escolhas. Você precisa aprender a ficar de pé sozinho. E Pedro? Onde vou morar com ele? Tenho um apartamento de 2 quartos que está vazio. Era onde mantinha meu escritório satélite. Você pode ficar lá até se organizar. Aluguel simbólico, o suficiente para você manter sua dignidade, mas não o suficiente para quebrar. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Por quê? Por que está fazendo isso depois de tudo? Porque você é meu filho. E porque finalmente vi você fazer a escolha certa. Larissa mentiu ali e você não ficou do lado dela. Escolheu a verdade. Ele me abraçou então, forte, desesperado,
como não fazia desde criança. Desculpa, mãe, por tudo, por cada momento que te magoei, cada vez que escolhi ela em vez de você, cada desrespeito que deixei passar. Retribuí o abraço, sentindo as peças do meu coração quebrado começarem a se recompor. Não completamente, levaria tempo, mas era um começo. 3 meses depois, a Casa Recomeço abriu suas portas. A cobertura havia sido completamente reformada. Onde antes havia ostentação vazia, agora havia calor humano. 4 mães solteiras e 2 senhoras viúvas eram as primeiras moradoras. A inauguração foi coberta por todos os jornais locais. Empresários fizeram doações. Voluntários se ofereceram. E eu, pela primeira vez em anos, senti que meu dinheiro estava sendo usado para algo que realmente importava. Daniel estava lá na inauguração, com Pedro. Ele tinha se mudado para o apartamento que ofereci, estava processando o divórcio e, sim, tinha pedido teste de DNA. Ainda não tinha os resultados, mas estava preparado para qualquer resposta. É incrível o que você fez aqui, mãe, ele disse, observando as mulheres mostrando seus quartos para as famílias que tinham vindo apoiá-las. É incrível o que podemos fazer quando usamos recursos para propósitos reais em vez de vaidade. Pedro puxou minha saia. Vovó, posso vir brincar aqui com as outras crianças? Pode sim, meu amor. Quando quiser. Carmen se aproximou, trazendo uma senhora de uns 60 anos. Beatriz, esta é a dona Mercedes. Ela acabou de sair de um relacionamento abusivo de 20 anos. Está aqui para uma entrevista. Segurei as mãos de dona Mercedes, vendo em seus olhos a mesma dor, o mesmo medo, a mesma esperança tímida que eu tinha sentido tantas vezes. Seja bem-vinda. Aqui é um espaço seguro, um lugar para recomeçar. Ela começou a chorar, lágrimas de alívio. Obrigada. Obrigada por existir, por fazer isso, por... Não precisa agradecer. Todas nós merecemos dignidade. Todas nós merecemos respeito. E todas nós merecemos uma segunda chance. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinha na cobertura vazia. Caminhei pelos cômodos, lembrando de como aquele lugar tinha começado. Como símbolo da minha derrota, da minha ingenuidade, da minha dor. E agora era símbolo de recomeço. Não só para as mulheres que morariam ali, mas para mim também. Peguei meu celular e olhei para a mensagem que havia recebido de Daniel mais cedo. Mãe, o resultado do DNA chegou. Pedro é meu filho, mas o bebê que nasceu mês passado, não é. Larissa confessou tudo. Ricardo é o pai. Vou entrar com pedido de guarda total do Pedro. Ela não vai ter acesso a ele depois de tudo que fez. Obrigado por me abrir os olhos. Mesmo que tenha doído. Te amo. Fechei os olhos, sentindo uma mistura de tristeza por tudo que tinha se perdido e gratidão por tudo que tinha sido salvo. Pedro ainda era meu neto. Daniel ainda era meu filho. E nós tínhamos uma chance de reconstruir, desta vez sobre base sólida de verdade e respeito mútuo. Semanas depois, recebi um e-mail inesperado. Era de uma jornalista de uma revista nacional que queria fazer uma matéria sobre a Casa Recomeço e sobre minha história. Sua história está inspirando mulheres em todo o país, ela escreveu. Mulheres que também se sentem pressionadas a aceitar desrespeito em nome da paz familiar. Mulheres que estão aprendendo que estabelecer limites não é crueldade, é amor próprio. Aceitei a entrevista, e quando a matéria saiu, na capa da revista com o título A Avó que Disse Não, recebi centenas de mensagens. De filhas que tinham sido manipuladas, de mães que tinham sido descartadas. De mulheres de todas as idades que finalmente encontraram coragem para exigir o respeito que mereciam. Uma mensagem em particular me tocou. Era de uma senhora de 72 anos. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. Por causa da sua história, finalmente confrontei minha filha sobre como ela me trata. E sabe o quê? Ela pediu desculpas. De verdade. Às vezes as pessoas só precisam de um choque de realidade para acordar. Guardei essa mensagem.
Imprimi e coloquei na parede do meu escritório na Casa Recomeço, junto com dezenas de outras, porque no final não tinha sido sobre vingança, não tinha sido sobre dinheiro, tinha sido sobre ensinar uma lição fundamental. Respeito não é opcional, dignidade não é negociável, e amor verdadeiro não exige que nos tornemos menores para caber na vida de alguém. 6 meses depois da inauguração da Casa Recomeço, Daniel e eu estabelecemos uma nova rotina. Jantares semanais na minha casa, só nós 3, eu, ele e Pedro. Conversas honestas, sem máscaras, sem fingimentos. Uma noite, enquanto Pedro dormia no sofá depois de um dia cheio, Daniel me ajudou a lavar a louça. Sabe o que percebi? Ele disse, enxugando um prato. Durante todo aquele tempo com Larissa, eu estava vivendo uma vida que não era minha. A casa, o estilo de vida, os amigos, nada daquilo era eu. E agora? Agora estou vivendo dentro das minhas possibilidades. E sou mais feliz. Pedro é mais feliz. A gente passa mais tempo juntos, faz coisas simples, e descobri que isso vale mais que qualquer cobertura de luxo. Sequei minhas mãos e olhei para meu filho. Orgulho é uma palavra pequena para o que sinto agora. Na Casa Recomeço, acompanhei a jornada de cada mulher. Vi Dona Mercedes conseguir emprego como cozinheira e, depois de 8 meses, alugar seu próprio apartamento. Vi uma jovem mãe de 23 anos terminar o ensino médio e começar a faculdade. Vi mulheres que tinham chegado quebradas saírem inteiras, e cada vitória delas era minha vitória também. 1 ano depois daquele texto às 2 da manhã que mudou tudo, fiz uma pequena festa na Casa Recomeço. Não uma inauguração ou evento formal, apenas um churrasco no terraço para as moradoras, as ex-moradoras, os voluntários e as famílias. Daniel fez o churrasco, Pedro brincava com as outras crianças, Carmen circulava entre os grupos, conversando, rindo. E eu observava tudo de um canto, sentindo uma paz que não sentia há anos. Dona Beatriz, uma das moradoras mais novas, Júlia, se aproximou. Tinha 28 anos, 2 filhos, e tinha chegado 3 meses atrás, fugindo de um marido violento. Posso falar com a senhora um minutinho? Claro, querida. Ela respirou fundo. Consegui o emprego, na contabilidade do hospital. Começo semana que vem. E achei um apartamento pequeno, mas é meu. Vou poder me mudar em 2 meses. Abracei-a, sentindo seu corpo trêmulo de emoção. Estou tão orgulhosa de você. Não teria conseguido sem este lugar, sem a senhora. Quando cheguei aqui, estava destruída. Achava que nunca conseguiria ficar de pé sozinha. E agora olhe para você, completei, segurando seu rosto com as 2 mãos. Empregada, independente, cuidando dos seus filhos. Você sempre teve essa força dentro de você, Júlia. Eu só dei um lugar seguro para que ela pudesse florescer. Ela limpou as lágrimas e sorriu. Quero fazer igual a Dona Mercedes. Quando estiver estabelecida, quero ser voluntária aqui. Quero ajudar outras mulheres como fui ajudada. As portas estarão sempre abertas para você. Enquanto a festa continuava, olhei para aquele terraço onde Larissa uma vez planejou instalar uma jacuzzi e área de churrasco para impressionar os amigos. Agora estava cheio de gente real, com histórias reais, celebrando vitórias reais. Daniel se aproximou, trazendo um prato de comida. Come alguma coisa, mãe. Você não parou o dia todo. Aceitei o prato e nos sentamos juntos em um canto mais quieto. Recebemos mais 3 pedidos de ajuda essa semana, comentei. Vai chegar uma hora que vamos precisar de um segundo espaço. Já pensou nisso? Penso todos os dias. Existem tantas mulheres precisando de ajuda, Daniel. E eu tenho recursos para fazer mais. Ele sorriu. Você se transformou, mãe. Sempre foi forte, mas agora você está radiante, como se tivesse encontrado seu propósito real. Talvez tenha encontrado. Passei décadas construindo riqueza, pensando que era para você, mas descobri que era para isso.
para fazer diferença real na vida das pessoas. Pedro correu até nós, o rosto sujo de refrigerante e sorriso. Vovó, a Aninha me convidou para o aniversário dela. Posso ir? Aninha era filha de uma das moradoras. Claro que pode, meu amor. Vamos comprar um presente bem bonito. Ele me beijou a bochecha e saiu correndo de volta para as outras crianças. Daniel observou o filho com um sorriso melancólico. Sabe o que mais me arrependo? De ter deixado Larissa afastar ele de você. Ele perdeu anos tendo você como avó presente. Mas não perdeu para sempre. Ainda temos tempo. E agora que estamos aqui, juntos, de verdade, cada momento vale mais. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você me perdoou, de verdade? Ou ainda há uma parte de você que guarda mágoa? Pensei cuidadosamente antes de responder. Perdoar não significa esquecer, Daniel. As cicatrizes ainda estão aqui, mas escolho não deixar que elas definam nosso relacionamento. Você errou, reconheceu e está tentando fazer diferente. Isso é tudo que posso pedir. Eu vou passar o resto da vida tentando compensar. Não precisa compensar. Precisa só estar presente. Precisa só ser honesto. Precisa só me tratar com o respeito que toda pessoa merece, independente de idade ou parentesco. Ele pegou minha mão. Prometo. Semanas depois recebi uma carta. Era de Larissa. O envelope tinha sido enviado do interior, sem endereço de remetente. Hesitei antes de abrir. Parte de mim queria jogá-la no lixo sem ler. Mas a curiosidade venceu. Beatriz, sei que você não espera nada de mim, muito menos uma carta. E tem todo o direito de não ler isso. Mas preciso escrever, mesmo que seja só para mim mesma. Você estava certa sobre tudo. Eu usei Daniel. Usei você. Planejei cada passo, cada palavra, cada sorriso falso. Quando Ricardo me deixou, eu estava desesperada. Precisava de alguém que pudesse me dar a vida que eu achava que merecia. Daniel parecia perfeito. Jovem, bem-sucedido e com uma mãe rica. O plano era simples. Casar, ter filho dele, garantir meu lugar e manter Ricardo como amante. Melhor dos dois mundos, eu pensava. Mas você começou a perceber. Suas perguntas, seu jeito de olhar para mim, eu sabia que você via através da máscara. Foi por isso que fiz questão de te afastar. Precisava que Daniel escolhesse entre mim e você, porque sabia que se ele passasse muito tempo com você, começaria a ver o que você via. O bebê. O Ricardo nunca quis assumir. Quando o teste provou que era dele, ele me ofereceu dinheiro para assumir. 5.000 reais, como se isso pagasse por tudo. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Estou escrevendo porque você merece saber a verdade completa. E porque, estranhamente, você foi a única pessoa que me tratou com dignidade, mesmo sabendo o que eu era. No tribunal, quando mostrou as fotos, quando expôs tudo, eu te odiei. Mas depois, quando a raiva passou, percebi que você fez o que ninguém mais teve coragem de fazer. Me forçou a encarar as consequências das minhas ações. Estou morando com minha mãe agora, no interior, cuidando do bebê sozinha. Não é a vida que planejei, mas é a vida que construí com minhas escolhas. Daniel é um bom homem, sempre foi. E você é uma mãe melhor do que ele merecia, considerando como te tratou. Espero que algum dia ele entenda completamente o que quase perdeu. Quanto ao Pedro, diga a ele, quando crescer, que a madrasta dele lamentou não ter sido uma pessoa melhor, que poderia ter amado aquele menino de verdade se soubesse como amar qualquer coisa além de dinheiro. Larissa. Dobrei a carta lentamente. Não era um pedido de desculpas real. Era um reconhecimento, e talvez fosse o máximo que alguém como Larissa conseguiria oferecer. Guardei a carta em uma gaveta. Não mostraria para Daniel. Não havia necessidade. Ele estava seguindo em frente, e essa carta só reabriria feridas que estavam começando a cicatrizar. 1 ano e meio depois daquele texto de madrugada, a Casa Recomeço tinha ajudado 16 mulheres a reconstruírem suas vidas. Cada uma tinha sua história, sua dor
sua jornada. E eu tinha o privilégio de testemunhar cada transformação. Também abri um segundo espaço, uma casa menor em outro bairro, voltada especificamente para mulheres vítimas de violência doméstica. Carmen assumiu a gestão desse novo projeto e estava se saindo brilhantemente. Daniel prosperou no apartamento simples. Sua carreira decolou quando parou de tentar impressionar os outros e começou a focar em trabalho real. Pedro estava feliz, saudável, se desenvolvendo em uma casa cheia de amor verdadeiro em vez de aparências falsas. E eu descobri que o melhor investimento que já fiz não foi em ações ou imóveis, foi em dignidade, na minha própria e na de dezenas de mulheres que encontraram esperança quando tudo parecia perdido. Numa tarde de domingo, estava no terraço da Casa Recomeço, regando as plantas que tínhamos cultivado em caixas de madeira. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Meu celular tocou. Daniel. Oi, filho. Oi, mãe. Olha, eu sei que não é nosso dia de jantar, mas o Pedro estava perguntando se pode dormir na sua casa hoje. Ele disse que sente falta da vovó. Sorri. Claro, pode trazer ele quando quiser. Na verdade, você se importa se eu ficar também? Podemos pedir pizza, assistir um filme, como nos velhos tempos. Os velhos tempos. Antes de Larissa, antes da cobertura, antes de tudo desmoronar e ser reconstruído. Adoraria. 2 horas depois, estávamos os 3 no meu sofá velho e confortável, comendo pizza de caixa, assistindo um filme de animação que Pedro escolheu. Nada sofisticado, nada impressionante, nada instagramável, apenas real, apenas amor, apenas família de verdade. E percebi que aquele tinha sido sempre o objetivo. Não a cobertura de 3 milhões, não os investimentos ou as posses, mas isso. Momentos simples com as pessoas que realmente importam, construídos sobre base sólida de verdade e respeito mútuo. Quando Pedro dormiu entre nós no sofá, Daniel me olhou. Obrigado, mãe. Por quê? Por não desistir de mim, por me ensinar a lição mais dura da minha vida, por me mostrar que amor verdadeiro às vezes parece cruel, mas é a única coisa que realmente salva. Você é meu filho. Nunca desistiria de você, mas também nunca mais aceitaria ser desrespeitada. A diferença entre amar e ser capacho. Aprendi isso, da forma mais difícil possível, mas aprendi. Ficamos em silêncio, ouvindo a respiração suave de Pedro. E a Casa Recomeço? Daniel perguntou. Está feliz com o projeto? Mais do que feliz. Realizada. Pela primeira vez na vida, sinto que meu dinheiro está sendo usado para o que realmente deveria ser usado. Não para comprar afeto falso ou manter aparências, mas para transformar vidas realmente. Papai ficaria orgulhoso. Pensei no meu falecido marido, Carlos, que morreu jovem demais. Acho que sim. Ele sempre disse que riqueza sem propósito é apenas peso. Finalmente entendi o que ele quis dizer. Na semana seguinte, fui convidada para dar uma palestra em uma universidade sobre empreendedorismo feminino e recomeços. Aceitei, nervosa mas determinada. O auditório estava lotado, centenas de mulheres de todas as idades, todas esperando ouvir minha história. Subi ao palco e olhei para todas aquelas faces. Boa noite, meu nome é Beatriz, tenho 68 anos e vou contar para vocês sobre o dia em que escolhi minha dignidade acima de tudo. E então contei tudo. A mensagem de madrugada, o despejo, a descoberta da traição, a transformação da cobertura em abrigo. Cada detalhe, cada emoção, cada lição aprendida. Quando terminei, o silêncio no auditório era absoluto. Depois, uma onda de aplausos. Mulheres se levantaram. Algumas choravam, outras sorriam. Todas entendiam. Na sessão de perguntas, uma jovem de uns 25 anos levantou a mão. Como você encontrou coragem? Como conseguiu fazer algo tão drástico? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não foi coragem, foi desespero. Foi chegar ao limite absoluto de quanto desrespeito uma pessoa pode aguentar.
mas depois que tomei a primeira decisão, cada próxima ficou mais fácil. Porque percebi que defender minha dignidade não me tornava má, me tornava humana. Outra mulher mais velha perguntou: "Você se arrependeu em algum momento?" Arrependi de ter esperado tanto, de ter engolido tanto antes de reagir. Mas da decisão em si, nunca, nem por um segundo. Depois da palestra, fui cercada por mulheres querendo conversar, compartilhar suas próprias histórias e pedir conselhos. Fiquei ali por horas, ouvindo, orientando, às vezes apenas abraçando. Uma senhora de cabelos brancos segurou minhas mãos com força. Obrigada. Tenho 72 anos e hoje, depois de ouvir sua história, vou finalmente confrontar meus filhos sobre como eles têm me tratado. Você me deu coragem. E percebi que era isso. Era para isso que tudo tinha acontecido. Para que minha dor se transformasse em força para outras mulheres. Para que minha história lembrasse a todas que nunca é tarde para exigir respeito. Que amor verdadeiro não exige submissão. Que dignidade não tem preço. 2 anos depois da mensagem que mudou tudo, a Casa Recomeço ganhou o Prêmio Nacional de Impacto Social. O projeto tinha se expandido para 3 unidades, ajudado mais de 40 mulheres e inspirado iniciativas similares em outras cidades. Na cerimônia de premiação, subi ao palco com Carmen, com algumas das ex-moradoras que agora eram voluntárias, com Daniel e Pedro na plateia. Segurei o troféu nas mãos e olhei para a audiência. Este prêmio não é meu. É de cada mulher que teve coragem de recomeçar. É de cada mãe que escolheu proteger seus filhos, mesmo quando significava começar do zero. É de cada pessoa que entendeu que respeito não é negociável e dignidade não tem preço. Fiz uma pausa. E é um lembrete de que, às vezes, as piores coisas que nos acontecem, a traição, a dor, a decepção, podem se transformar nas melhores, porque me forçam a crescer, a mudar, a encontrar propósito onde só havia mágoa. Quando desci do palco, Daniel me esperava com um buquê de flores. "Pai estaria tão orgulhoso", ele disse. "Nós todos estaríamos", respondi, desta mulher que finalmente aprendeu a valorizar a si mesma. Agora, quando olho para trás, vejo toda a jornada com clareza. O erro não foi ter dado a cobertura. Foi ter esperado gratidão onde só havia ganância. Foi ter confundido amor com submissão. Foi ter acreditado que meu valor estava no que eu podia dar, não no que eu era. Mas aprendi. Dolorosamente, publicamente, mas aprendi. E agora, uso essa lição para ensinar outras, para mostrar que nunca é tarde para recomeçar, que família verdadeira se constrói com respeito, não com sangue, que amor real eleva, não diminui. A cobertura que uma vez representou minha maior humilhação, agora é símbolo de esperança para dezenas de mulheres. O dinheiro que quase usei para comprar afeto falso, agora transforma vidas reais. E eu, que por pouco me perdi tentando agradar quem nunca me valorizou, finalmente encontrei meu lugar. Não como mãe submissa, não como avó descartável, mas como mulher completa que entende seu valor e exige que outros também entendam. Aquela mensagem das 2 da manhã que começou tudo, eu só tenho uma coisa a dizer. Obrigada. Obrigada por me forçar a acordar. Obrigada por me mostrar que eu merecia mais. Obrigada por ser o empurrão que eu precisava para finalmente escolher a mim mesma. Porque no final, a melhor vingança não foi tirar a cobertura. Foi construir uma vida tão cheia de propósito que aquele insulto se transformou em catalisador de transformação, não só para mim, mas para todas as mulheres que encontraram esperança quando eu transformei dor em poder. E isso vale muito mais que 3 milhões de reais. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.